E hoje vamos falar sobre videogame. Eu queria falar algumas coisas, alguns pontos tanto preocupantes, né? Que a OMS em 2018 declarou que o uso excessivo pode ser uma doença mental ali e precisa de tratamento, e os sintomas para você identificar isso são depressão, ansiedade, parar o contato com a família. E aí não é uma pessoa que é tímida que se tranca no quarto e joga videogame. É uma pessoa que tinha um círculo social e parou de ter para jogar videogame. É ali que a gente começa a identificar que o videogame está sendo prejudicial. Por quê? Na maioria das vezes, hoje em dia, as crianças e adolescentes estão indo jogar, ou estão indo para a internet, ou ficam no celular, porque elas querem estar mais próximas dos amigos. E acho que esse é um outro ponto muito importante aqui, que é, imagina a seguinte situação, se coloca no lugar dele. A maioria das crianças e adolescentes não tem como encontrar os amigos, não moram num condomínio com muitos amigos. Eu tenho que, se eu quiser encontrar o meu amigo, eu tenho que ir lá, falar com ele, aí ele tem que falar com a mãe dele, eu tenho que falar com a minha, a gente precisa combinar um dia, um horário pra gente se encontrar, pra uma mãe ou outra ter que levar. Se as duas mães trabalharem, meio que ferrou, assim, que não vai dar pra se encontrar durante a semana. E eu tenho a opção de encontrar ele só pegando o meu celular e entrando no joguinho ou entrando no PC. O Pedro, que tá aqui, que a gente entrevistou, o Pedro joga com pessoas do mundo inteiro. Ele tem um clã dele. Como é que é, Pedro? Eu tenho dois amigos que são do Rio Grande do Sul, de Erechim. Eu tenho um amigo de Pernambuco. Tenho dois amigos de Goiás. E dois amigos dos Estados Unidos que são brasileiros que estão morando lá. E dois daqui de São Paulo. Tá vendo? E aí eles só marcam um dia, um horário, só cada um pegar o seu dispositivo, entrar e participar. E eu ouvi isso não só do Pedro aqui, como de vários alunos ou crianças, adolescentes que eu conheci no acampamento NR, que eu acabei de passar uma semana lá. E o que eles falam é exatamente isso. Cara, no NR é proibido o celular, não tem videogame. Só que eles não sentem falta. Por quê? Porque eles têm muita coisa legal pra fazer. E se eles quiserem conversar com alguém, é só ir lá no quarto, bater e falar: oi, vamos bater um papo, ou se encontrar na hora do horário livre, por exemplo. Então, e por que eu tô falando isso pra você? Porque você, pai, você, mãe, pode usar isso a seu favor. Primeiro, entende por que o seu filho tá jogando. E aí, você pode bolar atividades para que ele faça essas atividades no mundo real. Isso foi até uma dica que a Julia, nossa professora, colocou. Ela colocou que, então, por exemplo, se o seu filho gosta muito de jogo de tiro, a gente pode colocar, você pode levar ele para jogar paintball, por exemplo, ou airsoft, ou mesmo atividades como dardo, arco e flecha, outras atividades que tem a ver com mira, que tem a ver com raciocínio, com precisão, que ele vai entender que, sei lá, não sei se você já tirou com arco e flecha, mas é muito difícil. E aqui em Moema, por exemplo, tem um bar que você pode treinar arco e flecha, e eu sei que é um esporte que eu tenho alguns professores aqui que fazem, que vão ficar felizes de eu ter falado sobre arco e flecha. Mas, sei lá, essa é só uma opção. A outra opção, por exemplo, sei lá, se seu filho gosta de jogos de corrida, leve ele no kart, ou fazer um carrinho de rolemã, ou andar de bicicleta, porque ele quer ter essa sensação de controle, de velocidade, de ganhar. Eu acho que o grande ponto do videogame é você tem a sensação de ganhar. E jogos de aventura você pode substituir por RPG, jogos de tabuleiro com mais estratégia, então que ele vai ter que interagir com outras pessoas. Só que aí, pai, mãe, você vai ter que parar e ajudar o seu filho a passar por esse processo, né? Porque você tem que diminuir os atritos, você tem que diminuir a dificuldade para ele fazer isso. Porque o que é mais difícil? Pegar meu celular e jogar e estar em contato com todo mundo? Ou achar as pessoas e tudo mais? Então você, pai, você, mãe, precisa ajudar ele a diminuir esses atritos, a se organizar, a combinar esses encontros com antecedência. Eu acho que essa é uma das grandes reflexões que a gente pode ter aqui. Outra, por exemplo, se ele gosta muito de jogos de luta, colocar ele em uma arte marcial, por exemplo. Então, coloca o seu filho para fazer coisas do mundo real, que são legais, que ele goste, né, que vai fazer com que ele não queira jogar videogame. Por exemplo, entre jogar videogame e tocar guitarra, eu sempre preferia tocar guitarra. Porque era mais legal pra mim, era mais desafiador, que eu queria fazer solos de guitarra e tal. E aquilo era mais legal pra mim. Então, você, mãe, você, pai, tem que achar o que é mais legal pro seu filho do que o videogame. O videogame, na maioria das vezes, ele é uma fuga. Ele é uma fuga porque o seu filho, ele quer viver, ele quer fazer coisas legais e ele não tá conseguindo. E o joguinho é o caminho mais fácil. Sobre jogos de tiro. Tá, tem umas informações bem legais sobre jogos de tiro. A Leiden University da Holanda, a Universidade de Holanda, fez um estudo que mostrou que jogos de tiro como Free Fire, Fortnite, CS, que é o Counter-Strike, o PUBG, que é o Battlegrounds, Call of Duty e o Rainbow Six
são ótimos para melhorar a agilidade de raciocínio. Eles provaram cientificamente que isso acontece. E para vocês terem uma ideia, se você não sabe o que é Fortnite, o Fortnite tem 125 milhões de jogadores, tá? Isso é um dado que, assim, é uma das maiores sensações da atualidade aqui de jogos online. Então, você precisa... Só que, o que você pode fazer? E isso eu aprendi num livro que, na verdade, eu vi a sinopse e dei uma lidinha rápida, Brincando de Matar Monstros. É um livro muito bom. Quem me recomendou esse livro foi o Quito Vivlo, que é um dos diretores lá do NR, que fala sobre como o videogame e jogos de matar e monstros e tiro pode ajudar o seu filho a lidar melhor com o ódio, com a raiva e ajudar ele nessa parte do brincar, né? Que ele tá brincando de matar, ele tá brincando de ser agressivo. Você precisa mostrar para ele que é uma brincadeira de algo que ele nunca vai poder fazer na vida real, mas só que ali ele pode experimentar e aí ele consegue lidar e entender com essas situações para que no momento que ele sentir ódio, sentir raiva no mundo real, ele saber que ele não pode fazer isso. Que é o que muitas artes marciais, por exemplo, fazem, né? Na maioria delas, né? Os bons mestres, eles ensinam técnicas que podem matar uma pessoa. Mas só que a primeira regra que você aprende quando você vai fazer judô, jiu-jitsu, taekwondo, qualquer outra coisa, é que você não pode usar isso na rua. Você ensina lá, com a disciplina, que existem regras, que o seu filho, ele pode fazer aquilo ali dentro do tatame, porque lá todo mundo tá de acordo e se você falar que sei lá, no jiu-jitsu, se você bater 3 vezes no chão, parou a luta. Ali, naquele ambiente, essas regras valem e todo mundo tá de acordo. O problema é agressivo quando você está brigando e lutando com alguém que não estava de acordo com essa luta. Então, é isso que você pode ensinar com seu filho com esses jogos, porque ali ninguém vai se machucar. E você pode e deve, mãe, pai, a sentar com seu filho e ter essa conversa de, tá tudo bem, eu sei que você tá fazendo esses jogos aí, que é legal pra caramba, mas é importante você entender que isso não é legal no mundo real. Então, isso é uma brincadeira. Tá? Não vale aqui fora. Outro ponto interessante aqui sobre o videogame é muita gente aprende inglês porque no videogame, às vezes alguns jogos só tem em inglês e eles acabam tendo que aprender inglês para jogar. Então isso é outra coisa. O Assassin's Creed, que é outro jogo, fala sobre Revolução Francesa, tem uma versão sobre Itália renascentista, a Terceira Cruzada na época dos Templários e até do Império Bizantino. Então você pode ensinar coisas importantes para o seu filho com esses jogos. Ele pode ter mais noção de mundo, da história. Se ele quiser ser bom nos jogos, ele vai ter que estudar a história para conseguir ser bom. Enfim, você precisa criar argumentos para ajudar o seu filho a tomar as melhores decisões. E acho que o mais importante é dar noção para as crianças e para os adolescentes que a gente precisa fazer a nossa obrigação primeiro, a lição de casa primeiro, o dever de casa, estudar para as provas primeiro e depois a gente vai jogar. E aí, falando sobre estudar para as provas, eu lembrei da Tati, que é a professora aqui, que ela tem filhos, e ela falou que na semana de provas, os filhos dela não jogam videogame. A decisão dela de proibir o videogame nas férias não foi arbitrária. Essa palavra é meio difícil para mim. O que a Tati fez? Ela primeiro liberou o videogame e falou, pode jogar. Só que todo dia ela perguntava, fez a lição de casa? Estudou para a prova? Os trabalhos estão todos em dia? E aí, o que acontecia? Eles respondiam que sim. Só que, quando chegou ali, tinha um trabalho que tinha 3 semanas de antecedência e o filho dela não tinha entregado, ela sentou com ele e falou, eu conversei com você todo dia, perguntei se está tudo certo, você falou que sim, e você estava indo jogar. Só que você me mostrou que não. Então, vamos limitar esse uso de videogame? Vamos limitar horas no dia para isso? Porque o tempo de tela vai fazer diferença no seu filho, né? Quer dizer, ele atrapalha. Tela demais faz mal, até pra gente adulto, pra todo mundo faz mal, tela demais. Então, a Tati chegou, sentou com o filho e organizou e combinou que na semana de provas não ia ter mais videogame, todo mundo concordou, porque ela fez os filhos fazerem parte dessa decisão e isso é muito importante. Não pode ser uma decisão só sua, de cima para baixo. Você precisa fazer com que o seu filho tenha consciência que aquilo é importante pra ele. E o seu trabalho como mãe, como pai, é guiar o seu filho por esse caminho para que ele chegue nessa conclusão de que, nossa, jogar videogame é legal pra caramba, mas jogar demais me faz mal. Se o seu filho é muito pequeno, assim, menor de 10 anos e tudo mais,
acho que é legal você colocar tempos para ele jogar, mas não tempo em relógio, porque eles não entendem tanto. Então, por exemplo, sei lá, se tem alguns jogos que tem tempos diferentes, aí eu já não entendo tanto, o Pedro sabe mais, mas eu sei que o Fortnite a partida é mais longa, certo? Demora mais tempo para acabar. Então, ó, você vai poder jogar uma partida de Fortnite porque demora. Agora, tem alguns jogos que são mais curtos, as partidas são de 10 minutos. E, segundo o Pedro, você precisa dar uma aquecida ali, uma alongada para jogar bem. Então, uma partida só de um jogo que é mais curto não é tão bom assim. Então você combina com seu filho, ó, se você for jogar, você tem que escolher entre jogar tal jogo ou tal jogo. Se for tal jogo, você pode jogar uma partida, porque é mais tempo, ou tal jogo você vai jogar mais partidas, só que é menos tempo por partida. E aí, vocês tomam essa decisão juntos, e você ajuda o seu filho a escolher o que ele quer fazer. E, por exemplo, eu lembro quando eu era criança, que eu perguntava muito pra minha mãe quando a gente tava viajando, aí eu falava assim, mãe, tá chegando? Ela fala, faltam 3 episódios de Rocket Power. E eu sabia que Rocket Power demorava, sei lá, 20 minutos. Eu falava, tá bom. Então eu sabia, tá mais ou menos chegando, né? Então, acho que se o seu filho é muito pequeno, essa comparação com os tempos de jogo ou dos seriados favoritos é uma boa também. Por que não, pai? Mãe, por que não um dia pedir pro seu filho te ensinar a jogar, né? Fala pro seu filho, me ensina a jogar isso aqui, quero jogar com você. Joga, participa, deixa ele te explicar alguma coisa. Você com certeza vai ter mais, você vai com certeza entender mais qual que é aquela diversão e vai ter mais argumentos para conseguir convencer ele. E ele vai te respeitar mais porque, nossa, o meu filho, o meu pai tá se interessando por isso aqui. Olha que legal. Né? Cara, meu pai, por exemplo, quando eu ia praticar um esporte novo, ele tentava ir comigo. Era muito legal. Ele se machucou um monte, porque ele tentou me acompanhar nos esportes, mas ele estava lá e isso foi muito legal e foi muito importante para mim.